tudo que acontece na vida da gente, Deus tá no meio, entendeu? Então assim, tanto que nesse acontecimento que aconteceu comigo aí, tem um versículo que eu nunca tinha visto. E eu vi esse versículo aí depois que aconteceu comigo. Fala assim, é Mateus 5,30, né? Não sei se você já ouviu falar. Fala assim, se uma parte do teu corpo te induz a pecar, corte e lance fora. É mais fácil você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir pro inferno. Então tipo assim, eu falo, isso daí deixa muito. Na madrugada do dia 22 de dezembro de 2023, Tony teve o pênis cortado pela companheira, a Daiane, em Atibaia. O caso repercutiu no país todo e virou assunto diário nos programas policiais da TV. O crime em si já era motivo suficiente para tamanho interesse. Mas cada vez que os repórteres do Metrópolis fuçavam sobre esse assunto, descobriam um detalhe mais surpreendente que o outro. A verdade é que essa tragédia entre quatro paredes já vinha se desenrolando havia algum tempo, há mais tempo do que a própria existência do casal. As aparências não mostravam um passado de abuso, trauma e ciúme, mas uma traição foi o estopim para que tudo viesse à tona. O que aconteceu antes de um homem ser decepado por uma mulher é o que eu vou te contar neste segundo episódio. Eu sou Camila Olivo e você está ouvindo o podcast Tony Dai, uma produção do Metrópolis. O versículo da Bíblia citado por Tony e que você ouviu na introdução deste episódio fala sobre adultério. Mas ele próprio, o homem que usa a Bíblia para justificar uma passagem da sua vida, não é lá um exemplo de cristão. E eu sempre, quando eu tive solteiro, eu sempre fui muito assim, em certa forma, mulherengo mesmo. Então, tipo assim, eu não conseguia ficar solteiro, eu conseguia ficar sem mulher. Tipo assim, trabalhava o dia inteiro, fazia ali uns R$200 no Uber, chegava no final de vou parar aqui no negócio, vou só tomar uma cervejinha num barzinho ali, algum lugar assim. Aí parava, sempre procurava um barzinho que tinha mulher, alguma coisa, não, menina, né? Aí parava, começava a tomar uma ali, quando você via no final do dia, você já tinha gastado tudo que você ganhou, e gastado com bebida e atrás de mulher. E quando não arrumavam, digamos assim, uma mulher normal, simples assim, na confissa ou na conversa, e se tivesse com dinheiro, ia pra onde? Iria pra zona, né, de prostituição, essas coisas. Então eu falo assim, no meu modo de vida de hoje, no meu modo de vista hoje... O Tony contou que era um solteiro safado, mas quando estava comprometido, ele também não conseguiu se segurar. Ele traiu a companheira, a Daiane, e além de assumir, ele hoje admite que não foi qualquer traição. Tony tinha um caso, um relacionamento secreto com a sobrinha dela. Uma adolescente que na época tinha 15 anos. Maria é um nome fictício que eu vou usar sempre que falar dessa adolescente. Ela tinha conhecido Tony 2 anos antes, quando tinha 13 anos. Ela é uma sobrinha da Daiane, só que ela é uma sobrinha adotada. A irmã da Daiane, que adotou ela. Adotou ela com 12 anos. Quando eu conheci ela tinha 13, né? E ela sempre ia em casa, né, na minha casa, na casa da Daiane, mas até então normal. E desde esse começo aí, a Daiane já falava assim, né? A Daiane, o pessoal comentava entre eles ali, nossa, tem que tomar cuidado, tá muito atirada, tá saindo com homens já, isso com 13 anos. Não passou, mas na minha cabeça nem passava nada. A Maria tem um histórico de abuso quando criança e, aos 12 anos, a mãe biológica abandonou a menina na casa de uma irmã da Daiane, que mais tarde recorreu à justiça para formalizar a adoção. A gente foi pro conselho tutelar, foi todo mundo pro conselho tutelar e chamou a guardiã, que era a avó. Aí quando chegou no conselho tutelar, a avó dela falou que não queria ficar com a menina porque não tinha arroz e feijão para dar para a menina comer. Teve tudo um processo para poder a menina vir. Com menos de 2 meses eu já estava com guarda provisória dela, definitiva dela. Essa é a Cristiane, mãe por adoção da Maria e irmã mais velha da Daiane. Os repórteres do Metrópolis Arthur Rodrigues e Enzo Marcos conseguiram chegar até ela com a ajuda da advogada da irmã, a Tássia, que você conheceu no episódio anterior. A Cristiane, que até então não tinha dado nenhuma entrevista, topou, mas pediu que fosse num local impessoal
Escolheu uma praça em Atibaia, a cidadezinha no interior de São Paulo onde tudo aconteceu, e essa não era a melhor escolha para gravar entrevista para um podcast. Se ouve barulho de tudo numa praça: carro, ônibus, caminhão, gente, cachorro. Mas tem algumas situações em que o repórter tem que ceder à vontade do entrevistado, e essa era uma entrevistada para quem valia a pena ceder. Eu estou te contando esse detalhe de bastidor para justificar o fato de que, de vez em quando, você vai perceber que o áudio da Cristiane não está lá muito bom. A Cristiane tem hoje 42 anos. Ela chegou nessa praça no horário marcado, 11 horas de uma manhã de março. Chegou a pé e se sentou num banco. O Arthur e o Enzo não tinham feito nenhum combinado do tipo: eu sou alto, vou usar uma camisa vermelha para você me identificar, nada disso. Mas era a hora da entrevista e ela era a única mulher ali na praça. O Arthur se aproximou e percebeu que nem iria precisar mesmo de um combinado. A Cristiane é muito parecida com a irmã, praticamente uma versão mais velha da Day. Ela tem os mesmos cabelos crespos escuros, na altura do ombro, pele parda, sobrancelha preta bem marcada, lábios grossos. E a voz da Cristiane também é igualzinha à dos áudios que a Day mandava para o Tony e que você ouviu no episódio anterior. Olha esse solzão de hoje, amor. Tava olhando a foto que você mandou da casa. Olha esse céu, meu pai. A Cristiane topou da entrevista para defender a irmã. Ela queria contar uma outra versão da história da mulher que se vinga de uma traição cortando o pênis do marido. E ela tinha mesmo bastante coisa para contar. Não era apenas por ser irmã da Day, mas também por ser a mãe da adolescente pivô de um triângulo amoroso, a Maria. A Maria tinha um contato antigo com a família. Antes de abandonar a menina, a mãe biológica já deixava, vez ou outra, a criança sob os cuidados da Cristiane, que, por sua vez, quando precisava, dividia essa responsabilidade com a Day. Nisso eu ia trabalhar e quando eu chegava em casa a menina estava sozinha na sexta-feira, sozinha lá no quintal. Cadê a sua mãe? Aí a minha mãe saiu com meus irmãos, falou para mim ficar aqui esperando você chegar. Nisso ela só ia voltar na segunda-feira depois que eu ia para o trabalho. E eu deixava a menina com quem? Com a Daiane. Depois da adoção, o papel meio que se inverteu. A Maria tomava conta dos filhos da Day quando a tia precisava sair de casa. Naquela configuração familiar, o Tony também era tio da Maria, mas ela não era vista só como sobrinha por ele. E nessa época eu tava com 15 anos. Aí que nem eu falei, aquele negócio de homem, né? O homem já... Negócio de homem. O Tony sentia atração pela sobrinha adolescente. E para ele isso era meio que normal, tipo, todo homem sentiria. E a gente é homem, tipo assim, você vê uma menininha bonitinha, ela vê 15 anos, mas com corpo já, né, com corpo de mulher. Então você, de certa forma, você se sente atraído, mas você não, né. Aí quando a pessoa, né, no caso dela, começa a facilitar, começa a dar em cima também, aquilo ali acaba mexendo com a sua cabeça, né. Você fala assim, não vou, mas aí a tentação é maior. O Tony achava que a Day já estava desconfiada da atração dele pela sobrinha. A adolescente passou a seguir o tio numa rede social. A Day, que tinha a senha, foi lá e desfez a conexão. A sobrinha insistiu e adicionou o tio novamente. Isso é a versão que o Tony contou pra gente, tá? O fato é que se a Day tinha uma pulga atrás da orelha, ela não estava errada. Foi bem nessa rede social que os dois começaram a conversar de um jeito diferente. Ela tava nesse dia fazendo Uber, de manhã ela tava me seguindo no Instagram, ela pegou e mandou mensagem. Oi tio, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem, o que você tá fazendo? Eu disse, tô trabalhando. Falei, você não foi pra escola hoje? Ela falou, não, eu tô em casa, tô de boa hoje. Tony deu corda pra conversa. Aí eu falei, você não tá fazendo o quê? Eu disse, tô só conversando com os amigos aqui, pessoal aqui. Mas conversando o quê? Conversando com os amigos, mandando foto. Falei, mas que tipo de foto? Aí quando começou a conversa, mas que tipo de foto você tá mandando? Você não tá mandando nudes, não, né? Até então eu falei naquela criança, tipo, ela é, tio, por quê? Tem algum problema? Eu acho que tem. Aí eu quer ver, eu vou mandar uma pra você também, uma foto pra você também. Aí pegou e mandou uma foto pra mim também. Só das partes de cima. Quando o caso foi descoberto, o celular da Maria tinha um monte de fotos trocadas entre os dois. Muito nudes, muito.
muita coisa. Ela nua, no banheiro, aí ela mandava as fotos, compartilhava. Ele mandava também, mas acho que ele mandava visualização temporária. E ela mandava foto normal, né? Essa é a advogada Tássia Rangeli dos Santos Ferreira, que defende a Daiane. Ela mandava muita mensagem para ele, mas ele tinha que ter tido a postura como a pessoa mais velha daquela relação, entre aspas, ter a consciência que ela é menor de idade, menor de 16 anos. Todo mundo acha que passou dos 14 anos, não é estupro de vulnerável e tal, mas não é bem assim. A depender de como ocorre essa relação, pode ser considerada um estupro, né? Mas, assim, de fato, ela que procurava, vamos dizer assim, e ele dava essa liberdade. Ele dava liberdade mesmo. Se fosse um tio responsável, teria cortado o papo já no primeiro nude, né? No mínimo, ficaria constrangido. Mas ele não ficou. Continuou dando corda e deu o passo seguinte. Ele fala, não devo fazer isso aí, mas você... Vai indo, e foi rolando a conversa, ela começou a mandar foto, conversar comigo no dia seguinte também. Até como foi quando eu não aguentei e marquei com ela um dia de sair. Né? Ela ia pra escola cedo, aí ela falou assim, foi uma conversa, então acabou a aula, eu pego você e a gente sai. O Tony, no primeiro encontro, levou a Maria para um motel. Depois dessa primeira vez, eles não conseguiram mais se segurar e aí o caso foi ficando mais escancarado. Eles moravam a poucas ruas de distância um do outro. Um aspirador de pó emprestado virou pretexto para o próximo encontro a sós entre Tony e Maria. E para o seguinte. Eu subi na casa dela mais tarde pegar o aspirador. Aí eu cheguei lá, bati na porta, chamei ela. Já tinha acontecido a primeira vez. E ela, quase tinha uns 5, 6 dias depois que aconteceu a primeira vez. Aí ela pegou, entra aqui, pegar a kit. Eu falei, não, é só eu vou pegar o aspirador. Não, entra aqui. Aí eu entrei pra casa dela, ela tava dentro. Aí já começou aquele negócio, tem que tomar um pouquinho, pá, não sei o que lá. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Essa foi a segunda vez. E a terceira vez foi praticamente no mesmo... Só que foi quando aconteceu na minha casa, né? Que foi o dia do aniversário da Daiane. Eu tinha pegado o aspirador, tinha levado pra usar e levei o aspirador pra casa. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Eles transaram na casa da Daiane, no dia do aniversário dela. Aí foi quando ela foi em casa e aconteceu pela última vez, entendeu? A gente estava em casa, eu estava no quarto, ela entrou, pegou o aspirador e foi onde aconteceu. Eram 3 vezes? 3 vezes. O caso do Tony, um homem que na época tinha 39 anos, com uma adolescente de 15, virou um inquérito policial. Não o inquérito do crime cometido pela Dai, foi uma outra investigação que apurava se Tony havia cometido estupro contra uma menor de idade. Uma súmula do Superior Tribunal de Justiça de 2017 diz que no crime de estupro de vulnerável são irrelevantes o consentimento da vítima, a experiência sexual anterior ou a existência de um relacionamento amoroso com o acusado. Numa das viagens que o Arthur e o Enzo fizeram para Atibaia, eles passaram na delegacia onde esse caso foi registrado. Foram sem avisar, com a cara de pau que já vem no pacote de pré-requisitos para ser um bom repórter. A gente estava procurando um escrivão, porque no boletim de ocorrência diz que a Daiane chegou e falou assim: "Oi, moço, eu tô aqui para me entregar porque eu cortei o pênis do meu marido." E a gente falou, vamos encontrar esse cara que foi o primeiro a falar com a Daiane. O cara que ouviu ela falando isso, né? Exatamente, só que a gente não encontrou esse cara e a gente bateu na porta lá do delegado titular do distrito de Atibaia. Ele também não deu nenhuma atenção pra gente, mas tinha uma escrivã saindo da sala dele, a gente falou: "Moça, ajuda a gente, por favor." E aí ela falou: "Olha, não posso te dar muitas informações, posso no máximo te fornecer o BO, mas o delegado que atuou nesse caso, ele não tá mais aqui, agora ele trabalha em Bragança Paulista." De começo assim, ela citou só o nome do delegado, o Rodrigo Sala, ela não passou contatos
por uma questão de autorização, mas ela passou o nome, ela tem uma conversa comigo mesmo, que eu tenho no WhatsApp, e a gente voltou para a redação naquele mesmo dia, e a gente já mandou um e-mail para a Secretaria de Segurança Pública, apresentando nossa pauta e perguntando se tinha algum delegado que pudesse falar com a gente sobre o caso. E eles responderam no e-mail, o próprio Rodrigo Sala, e já encaminharam o contato dele. Por mensagem, o Enzo agendou uma entrevista presencial com o delegado Rodrigo Caldeira Sala, que investigou o crime da Day e a suspeita de que o Tony tivesse cometido um estupro contra uma menor de idade. E lá foram nossos repórteres pegar a estrada, desta vez rumo a Bragança Paulista, não muito longe da capital, coisa de 1h30 de viagem. Geralmente toda delegacia tem um balcãozinho lá onde você tem que ir lá, se apresentar e tal. Geralmente o pessoal tá com uma cara de poucos amigos ali. A gente entrou numa sala e aí era uma senhora que falou: ah, não, ele não tá aqui. Daí ela levou a gente lá no lugar certo. E aí o delegado já tava esperando a gente. Foi bem tranquilo. E como é que era esse delegado? Ele é um cara jovem. Eu acho que ele não tá muito tempo na Polícia Civil. Fazia alguns anos que ele estava na Polícia Civil ali. Eu acredito que na época do crime, ele era um delegado que estava bem no começo da carreira de delegado mesmo. E ele falou pra gente, a gente bateu papo lá, conversou sobre a segurança da região. É uma região bem sossegada, tirando esse caso, né? A gente até foi olhar as estatísticas de criminalidade de Atibaia. É uma das cidades mais seguras que existe. A seccional de Bragança ocupa o que seria equivalente a um quarteirão inteiro. São 3 prédios largos de 2 andares. Aliás, se você reparar, as delegacias em geral têm mais ou menos a mesma configuração. No máximo 2 ou 3 andares, uns corredores e o balcão na entrada que o Arthur comentou. O delegado Rodrigo recebeu os dois numa sala no térreo de um desses 3 prédios. Aí, se o senhor puder explicar um pouco do ponto de vista legal, qual que é o enquadramento disso? O crime de estupro de vulnerável, ele se configura quando o autor tem relações sexuais ou atos libidinosos com pessoas menores de 14 anos. Esse é um dos casos do estupro de vulnerável. No caso que foi investigado, a adolescente tinha mais de 14 anos de idade. Então, nesses casos, para que seja configurado o estupro, é necessário que, pelo menos, haja o dissentimento dela, ou seja, que ela não tenha anuído para a relação sexual. E o que foi verificado é que a relação sexual ela foi consensual. Então, não há caracterização nem do estupro de vulnerável, nem do estupro normal, do artigo 213 do Código Penal. Na entrevista que a gente fez com o homem, ele falou sobre algumas mensagens que provavam esse consenso. Isso foi apresentado à polícia. A polícia teve acesso a essas prints? Foi juntado no inquérito policial. O caso do tio e da sobrinha adolescente não teve uma implicação jurídica, digamos assim, mas impactou a vida de muita gente. Do Tony e da Day, você já sabe como. A vida da Maria também acabou virando de cabeça para baixo. Uma menina abusada na infância, abandonada pela mãe e agora acusada de destruir uma família. A menina muito virou a cabeça. Se ela já estava assim meio rebelde com tudo que aconteceu, ela virou a cabeça, entendeu? Inclusive hoje ela não mora mais com a gente. Não? Não. Ela foi embora dia 7 agora desse mês, voltou com a família dela, tá no processo ainda de justiça aí ainda. E ela virou a cabeça, ela virou. Ela não respeita mais as pessoas, ela não respeita mais ninguém neste caso, ela virou. Eu entrei com a justiça de novo para poder devolver a guarda dela. Ela volta com a guarda provisória por enquanto. Ela não mostrou arrependimento. Não mostrou. Ela nunca falava do assunto, ela nunca foi de ficar falando do assunto. A rebeldia dela era comigo, ela falava assim que a Daiane mereceu e que um dia também eu ia pagar. Depois daquele encontro do Tony e da Maria na cama da Day, eles continuaram se falando e trocando fotos, muitas fotos. Essas fotos acabaram chegando na Day. Uma imagem em especial teria determinado o que aconteceu 10 dias depois do aniversário da mulher traída. Então, eram muitas imagens, inclusive uma das fotos era o Gilberto
com a sobrinha na cama da Daiane e do Gilberto, na casa da Daiane. E ela de sutiã e tirando várias selfies, né? Então essa daí foi uma das fotos que a Daiane viu e foi o que tirou ela do sério. Como essas fotos chegaram na Daiane? Como ela reagiu na hora? E você, como reagiria se descobrisse provas claras e evidentes de que o seu companheiro está traindo você com uma pessoa da sua família? Você terminaria o relacionamento? Você faria um escândalo, um barraco? Sua reação seria imediata ou você planejaria uma vingança? Você já sabe o que a Dai fez. Mas no próximo episódio eu vou te contar como foi o dia D, com todos os detalhes do que aconteceu antes, durante e depois do crime. E o próximo episódio vai sair mais cedo, você não vai precisar esperar até o fim da semana que vem. Na terça-feira já tem novidade por aqui. Você acabou de ouvir o Tony e Dai, um podcast do Metrópolis. O Arthur Rodrigues e o Enzo Marcos fizeram a apuração da reportagem de todos os episódios. O Arthur também fez os roteiros, junto com a Camila Olivo. A edição e coordenação são de Fábio Leite. Na parte técnica, Gui Primola e Carla Sena foram responsáveis pelo design. A gravação de áudio ficou a cargo de Arthur Rodrigues, Enzo Marcos, Joelto Mata e Rodrigo Freitas. O tratamento e a edição de áudio foram feitos por Joelto Mata e Rodrigo Freitas. A editora-chefe do Portal Metrópolis é Márcia Delgado. Olívia Meirelles é a diretora de Operações e Inovação e o diretor de redação é Otto Vale. A CEO do Grupo Metrópolis é Lilian Tarran.